Olá, meu querido, minha querida, receba o abraço muito carinhoso do Bispo Henrique de Paula. Nós estamos começando o seu momento com Deus de hoje e eu peço ao bom Deus que abra o teu entendimento, o teu coração, para que você receba esta palavra não como palavra de um homem, mas como palavra de Deus para a tua vida, viu? Bom, nós vamos ler o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo, deixe-me ver aqui, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Foi quando Pedro caiu em si e disse: Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Bom, meus amados, este versículo retrata uma época muito difícil de perseguições contra a igreja e o apóstolo Paulo estava saindo de uma prisão. Houve uma manifestação milagrosa de Deus, porque Pedro estava aprisionado e estava no cárcere interior, dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes e com sentinelas que guardavam o cárcere diante da porta. E aconteceu algo sobrenatural ali naquele dia. Subitamente diz a palavra que apareceu um anjo do Senhor, a sua luz resplandeceu na prisão e aí o anjo tocou o lado de Pedro e acordou Pedro e disse para ele: olha, levanta-te depressa. E aí em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo foi levando Pedro lá para fora e naquele momento Pedro não conseguia ter discernimento do que estava acontecendo. Ele não sabia, ele não tinha entendido nada, até porque ele estava dormindo, foi acordado pelo anjo e foi conduzido para fora do cárcere. E aí eles passaram pela primeira sentinela, passaram pela segunda sentinela, passaram pelo portão de ferro que dava acesso, abriu automaticamente, se abriu sozinho para ele passar com os anjos. E aí depois é que ele caiu em si. E foi quando Pedro disse, agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Então, eu queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós não conseguimos discernir, não conseguimos entender que Deus está nos ajudando em alguma situação. Olha, muitas vezes você até pensa que Deus te abandonou, que Deus não está olhando para você. Muitas vezes você não consegue compreender a forma, o modus operandi do Senhor, a forma como Ele está agindo. Mas de uma coisa nós temos certeza: quando nós oramos com fé, e especialmente se somos o povo de Deus, nós pedimos ao Senhor respostas para as nossas adversidades, nossos problemas. Então, nós precisamos ter fé de que Ele vai entrar com providência. De alguma maneira, Ele vai nos atender, mesmo que a gente não compreenda naquele momento em que as coisas estão acontecendo. Pode ser até que você tenha, a princípio, uma ideia de que as coisas estejam piorando, se agravando. Mas é quando Deus está trabalhando, Muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Lógico, nós somos muito pequeninos, Deus é tremendamente maravilhoso
e as ações de Deus vão muito além do que nós podemos discernir. Então, é aí que entra a necessidade de termos fé, de acreditarmos no Senhor. Mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, você vai orar, vai entregar nas mãos do Senhor e vai deixar Deus trabalhar. Porque nem sempre você terá condições de discernir o mover de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares, dentro da sua casa. Às vezes você vai imaginar que Deus te deixou de lado, que Deus não está te atendendo, ou que as coisas estão saindo do controle. E o que chama a atenção neste acontecimento aqui, nós acabamos de narrar na vida de Pedro, é que ele estava preso, estava passando por um momento de profunda dificuldade. A igreja estava orando por ele, e aí de repente o anjo foi lá e aconteceram todas aquelas coisas, né? Ele se viu livre daquela prisão, viu as algemas caírem dos seus pulsos, ele se levantou, os anjos, né? O anjo do Senhor o levou para fora, a porta se abriu, eles passaram pelas sentinelas, sem que as sentinelas o impedissem de sair da prisão. E aí, depois que tudo passou, depois que tudo isso aconteceu, é que ele caiu em si. E aí ele viu que Deus havia abençoado a vida dele. Aí foi que ele percebeu que o Senhor havia dado um grande livramento para ele. E que ele estava livre, não somente livre da prisão, mas também livre dos planos diabólicos de Herodes e de todo o povo judeu, né, que o povo tramava para matá-lo. Então, você precisa compreender que ao orar, ao entregar a sua vida nas mãos do Senhor, ao confiar a Deus as suas adversidades, Deus entrará sim com providências para libertar você, para abençoar a sua vida, para proteger você. Deus vai dar a resposta que você precisa para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas é preciso ter fé, porque nem sempre você será capaz de perceber esse mover de Deus. Eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida e na hora eu não conseguia enxergar que Deus estava me honrando, estava me abençoando. Eu achava que o mundo estava desabando sobre a minha cabeça. E depois eu parei para pensar, aí eu meditei, fui analisar os fatos, aí eu pude dizer como Pedro disse aqui neste texto que acabamos de ler, né? Eu caí em mim e percebi, agora eu entendo, disse o apóstolo Pedro. Aí eu percebi que na verdade Deus não tinha me abandonado, que Deus estava comigo. Você consegue entender? Então, talvez você ainda não tenha agora, neste exato momento, essa consciência, esse discernimento, essa capacidade de enxergar o que Deus está fazendo ou já fez na tua vida. Mas depois você vai entender. Agora você não entende ainda, mas depois você vai entender que Deus fez o melhor na tua vida, que Deus fez aquilo que Ele entende que seria melhor para você. Oh, que maravilha, né? Eu me lembro daquele versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ou seja, Ele vai entrar com providência, mesmo que você não perceba na hora em que as coisas estão acontecendo, na hora em que você está envolvido emocionalmente, na hora em que você está sofrendo, talvez debilitado no que diz respeito à fé, talvez você esteja abatido, você talvez na hora não consiga enxergar
o mover do Senhor, mas Ele está ali, está do teu lado, Ele está te ajudando, Ele está entrando com providência, Ele está tomando as providências necessárias para que você depois possa glorificar ao perceber que Ele cuidou de você. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então eu vou ler de novo aqui a passagem do apóstolo Pedro, que é muito legal. Atos capítulo 12, versículos 11. É só o versículo 11 mesmo. Eu estou utilizando a Bíblia King James. Diz assim: foi quando Pedro caiu em si, ou seja, aí que ele percebeu e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, que era o rei, e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Confia no Senhor, amado, ou minha amada, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, da maneira que ele entende que vai ser melhor para você. Mas confia nele. Ele é pai, ele te ama e ele vai fazer o melhor para você. Talvez agora você nem esteja entendendo, não esteja conseguindo alcançar o mover de Deus, enxergar, identificar a maneira como Deus está te abençoando, mas Ele não te abandonou. E Ele não vai te abandonar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, é no nome de Jesus que nós queremos te entregar a nossa vida. Eu quero particularmente te entregar a vida das muitas pessoas que estão agora debaixo de uma perturbação tremenda, pessoas que estão na guerra, na batalha espiritual. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas estão sendo afligidas, perseguidas pelo maligno, mas nós temos certeza absoluta de que o Senhor não nos abandonou, nem vai nos abandonar. Toma nossa vida em tuas mãos, cuida de nós, cuida dos teus filhos, cuida de todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade. Abra portas, meu Deus, para aqueles que estão desempregados. Dá, meu Deus, a tua bênção para os empresários, pessoas que trabalham por conta própria, que têm seu próprio negócio. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre cada uma das pessoas que agora têm orado comigo. Nós oramos com toda a fé, com toda a certeza de vitória, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.